Esta é a sua Rádio web, Palavras e Vida. A rádio que toca o coração de Deus. E a todos meus amigos e irmãos que estão pela live, meu cordial boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando em todos os corações. Deixa eu tirar esse tripézinho aqui. Agora ficou melhor. Salve, amada igreja, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja somos nós. A igreja é você, meu amigo, meu irmão, que está assistindo o início deste culto no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. E a vocês, meus amigos, meus irmãos, que estão ouvindo pela nossa rádio web, Palavras e Vida, e pelos meus irmãos que estão assistindo pelo WhatsApp, né? DDD 13 981 369765, né? É o DDD da rádio, é o WhatsApp da rádio. E hoje nós vamos transmitir o nosso culto online aqui na nossa rádio. Não está sendo transmitido o culto na igreja, né? Todos sabem que há uma grande epidemia e nós estamos nos precavendo. Não com medo, mas precavendo por causa de nossos familiares e amigos. E alguns irmãos, né, que frequentam a nossa igreja, que tem um pouco de idade, né, como minha esposa, como eu, né, não vou falar mais, senão os irmãos vão ficar puxar minha orelha, né. O pastor está chamando nós de idosos. Para não se locomover. Aqui na nossa cidade de Mongaguá, estamos com dois problemas, não só aqui na cidade, mas no mundo todo. O vírus que está aí, né? Coronavírus. E aqui na nossa cidade nós temos outro problema. Estamos com bastantes reeducando ou presos que fugiram do semiaberto, solto. Hoje mesmo passei por duas casas conversando com essas pessoas, me mostraram que invadiu uma casa na mesma rua e do outro lado, duas casas. Fizeram uma bagunça imensa, né? Mas, então, nós estamos tentando amenizar isso para os nossos irmãos. Porque a nossa igreja sempre começou online. Agora, há pouco tempo, ela está fisicamente, né? A congregação. Agora a igreja somos nós, né? E a partir de amanhã, sexta-feira, o prefeito aqui da nossa cidade, junto com o governador e junto com as 9 cidades aqui da Baixada Santista, teve um excesso, teve vários compromissos para evitar aglomerações. A praia está proibida, comércio, a maioria vai fechar, etc., né? E as igrejas. Então nós já estamos nos preparando já antes. E você, meu amigo, meu irmão, não vai ficar sem a palavra do Senhor, porque a nossa rádio é 24 horas no ar, tocando e louvando o nome do Senhor. 24 horas, né? Louvando e tocando o Senhor. E aqui pelo Facebook, agradeço a todos do Facebook, aos seus empreendedores, né? E aos irmãos que estão conosco online. Eu não estou podendo dar a catucada ali atrás, né? Como fala, né? Porque eu estou sozinho aqui no estúdio, né? Para não ter barulho nem nada. Então nós vamos ler hoje para a nossa meditação, não, pela palavra do Senhor. De manhã foi a meditação, agora é a palavra do Senhor que vai falar conosco. Eu estou com a Bíblia, eu costumo falar normal, mas toda a Bíblia é normal. E estou com a Bíblia aqui no tablet. A Bíblia na linguagem de hoje, no português, mais acessível à nossa inteligência, né? O mais compreensível para o povo. E nós vamos falar hoje sobre Mateus capítulo 25, as 10 virgens, né? Eu sei que muita gente já pregou sobre isso, mas Deus me tocou no coração na parte da tarde para trazer essa mensagem. E já tivemos o nosso momento de oração com Deus, onde também oramos hoje. Todos os momentos que nós podemos, estamos orando, clamando ao Senhor.
E antes de começar a mensagem, hoje eu tive que resolver alguns problemas e vi como a cidade está vazia. E o povo com medo do coronavírus. E a gente conversando com algumas pessoas falou: não tenha medo. Entrega a sua vida na mão do Senhor. E até um falou: não, pastor, eu não quero me converter. Eu falei: não, não é isso. Você entregar a sua vida é você deixar que Deus o conduz. Não tenha medo. Deus está conosco. Deus deixou acontecer isso para que o povo se arrependa dos seus pecados. Eu falei com ele sobre a mensagem que eu tinha trazido na parte da manhã na devocional. Quem assistiu ao devocional sabe. Deus está triste com o povo brasileiro e mais ainda com o mundo todo. O desamor, ou seja, aquele amor ao próximo que não está tendo quando era para ter. E agora no carnaval que passou foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa se passando por Jesus, mas era uma peça teatral, mas era carnaval, e o diabo carregando, chicoteando, e o povo aplaudindo de pé. Isso é uma blasfêmia ao Espírito Santo. E eu falei que Deus ia cobrar, porque Deus é Pai, e Deus quer mostrar que Ele existe, que nós temos que clamar a Ele, não a outros deuses. Não devemos brincar com o nosso Deus. Devemos respeito, devemos o nosso louvor e a nossa glória ao Deus. Por falta dessa sabedoria de muitas pessoas, Deus entristeceu. Mas também aconteceu isso porque Deus já sabia. E Deus já tinha falado nas suas palavras que no final dos últimos dias muitos se esfriarão e haveria perseguição, etc, etc. Mas tudo isso está vendo por causa da iniquidade, por causa do desamor e também para se cumprir as escrituras sagradas. Nós sabemos que o anticristo tem que parecer e governar uma parte, mas ele não vai ficar muito. Eu já falei também que Deus está passando a peneira no trigo. O trigo só pode ser separado do joio quando já está grande. O joio não pode ser tirado do trigo quando está pequeno, porque pode confundir e você tirar o trigo, que são quase iguais. Mas quando já está na hora da colheita, se colhe o trigo e lança o joio no fogo. O que eu quero dizer com isso? No meio do povo que se diz evangélico, no meio do povo que glorifica e adora a Deus, talvez adore a Deus do jeito que a pessoa pensa que Deus está gostando ou está recebendo adoração. Mas nós sabemos como tem que ser um culto. As Escrituras mostrou. O culto não pode ser de qualquer jeito. A adoração não pode ser de qualquer jeito. O adorador tem que estar preparado para adorar em espírito e em verdade. Não podemos entrar de qualquer jeito no altar do Senhor. Não podemos chegar na casa do Senhor. Quando eu falo a casa do Senhor, é a congregação, aonde que a igreja se reúne. A igreja se reúne na congregação. Não podemos entrar ali de qualquer jeito. Podemos entrar sim. Pouco, aquelas pessoas que estão ainda em pecado, as pessoas ainda que não têm Deus, podem entrar, porque ele ainda não conhece a palavra. Mas os verdadeiros adoradores têm que entrar puro de coração. Porque nós vemos que lá em Êxodo, quando Deus pediu para montar a tenda do Senhor no meio do povo de Israel, ele separou um povo para que seja aquele povo que ia fazer todos os trâmites para fazer o culto a Deus, que são os levitas. E eles tinham que se vestir, eles tinham que se preparar. Eles não entravam de qualquer jeito para adorar o Senhor. Eles tinham que se preparar. Assim temos que ser nós.
Talvez, peço perdão porque estou falando assim, esteja magoando alguém ou alguma pessoa. Mas é a pura verdade. Muitos vêm em pecado, muitos vêm sabendo que está fazendo, não é algo que agrada a Deus, mas vai para tentar adorar a Deus. E Deus não está se agradando. E Deus também tem o limite dele. E o limite dele, talvez chegou na hora de ele falar, está na hora de eu sacudir. E só os verdadeiros adoradores vão ficar. Não se desanime você, meu irmão, você, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem. Continue lutando para que você possa cada vez mais se aproximar de Deus. Tire tudo que está errado da sua vida. Procure entrar numa comunhão sadia, uma união perfeita, uma comunhão perfeita, onde Deus verdadeiramente, você possa ir num culto, em qualquer congregação. A igreja aí em qualquer congregação. A igreja, repito, somos nós. E que possa sentir o mover do Espírito Santo na sua vida. Que possa sentir a presença de Deus. Não você ir num culto e falar, eu gostei do culto hoje. O culto hoje foi maravilhoso. O culto hoje foi isso. Não. Que você possa ir sentir a presença de Deus. E sentir que a ser renovado as suas forças. E que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada. E você sentir que Deus está ali do seu lado. Que as suas orações estão sendo atendidas. E você voltar para o seu lar. Para os seus antequeridos. E o rosto seu possa resplandecer a glória de Deus. E a pessoa perguntar o que houve, de onde que você veio? E você falar, eu vim de adorar meu Deus. Eu fui louvar e glorificar meu Deus. E a pessoa fala, você está mais linda, está com algo diferente no seu rosto. Isso é a glória de Deus. Mas vamos para a nossa mensagem nesta quinta-feira. Mateus capítulo 25, olhei aqui, que eu acho na linguagem mais popular, mais fácil de entender, de compreender. Jesus disse, naqueles dias o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. O noivo aqui representa Deus, ou Jesus Cristo, como queira. E as noivas representam a igreja. Nós, não a congregação. Nós. E 5 era sem juízo. E 5 era ajuizada. A pessoa ajuizada, ela sabe o que ela vai fazer. Ela planeja o que está fazendo. Tudo os seus mini detalhes. Aquele que não tem juízo faz de qualquer jeito. E vai, às vezes dá certo. Mas a maioria dá errado. Versículo 3. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Quantas vezes a gente sai com um carro na reserva? E que pode acontecer? Você planeja ir até um certo quilômetro e de repente chega algo que você tem que ir a mais e fica a pé. Mas quando você já abastece, além da reserva, você sabe que poderia ir mais longe. Assim também foram essas jovens. Não procuraram levar algo a mais para poder transmitir a sua luz e esperar o noivo. Versículo 5. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Era para ter uma prudência. Desse lado, se vai dormir, apaga-se a luz. Ela economizaria as lamparinas. Mas o noivo ia chegar e ia ver tudo escuro. Também não ia ser algo agradável. Também é nossa vida. Quando Cristo vir e olhar a sua vida e ver que sua vida não está brilhando, está apagada, está devagar, Jesus não vai gostar. Você tem que estar preparado com as suas lamparinas acesa, radiante, que o noivo de longe vê
a sua luz transparecer. Que a sua luz possa iluminar os que estão em volta. E você possa ter reserva, a reserva do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E à meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Versículo 7. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas, porque elas as tinham apagado. E as outras deixou acesas direto e acabou dormindo. Aí as moças sem juízo disseram às outras: dê-me um pouco de seu óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão apagadas. E elas responderam: de jeito nenhum. Responderam as moças ajuizadas: o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleos, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. E quando estava fora, os noivos chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. O noivo respondeu: eu afirmo, entre aspas, a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fique vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Ou seja, esse dia e a hora é a que Cristo Jesus vai vir. Nós, pastores, nós, pessoas que estudam a palavra de Deus, os irmãos que não têm título, mas estudam bastante a palavra de Deus, sabem que a Bíblia fala que Deus subiu, ascendeu ao céu, subiu Jesus e falou: eu voltarei, vou vos preparar lugar. Mas ele não falou o dia nem a hora. Nem os anjos do céu sabem. Mas ele deixou escrito nas suas escrituras quando estará próximo a sua vinda. O que poderia estar acontecendo ao redor ou ao nosso mundo quando Cristo estava retornar. E hoje nós vemos que as escrituras cada vez mais se cumprem. A escritura fala que quando Cristo vir, está perto dele vir, haverá rumores de guerra, doença, peste, terremoto, muitas desolações e muitos falsos profetas falando em nome de Cristo, mas querendo o seu dinheiro. Para falar de Cristo não precisa de seu dinheiro. Para falar de Cristo precisa só ter o amor e o Espírito Santo de Deus na sua vida. E esses ainda estão nos dias de hoje. E nós vemos o que está acontecendo. O Brasil nunca passou por uma epidemia mundial. Teve várias outras epidemias, sarampo, que matou muita gente, catapora, gripe suína, mas não na escala desse vírus mortal chamado coronavírus. E mais uma vez eu falo, essas epidemias, quem faz não é Deus, é o próprio homem ganancioso para fazer algo que dê-lhe lucro, mas não tem amor ao próximo. Ele vê o próximo morrer, mas ele está cego pelo arqui-inimigo, pelo pecado. E esses dias que está acontecendo, e vai acontecer ainda mais coisas. As escrituras falam que quando os selos abrissem lá no livro de Apocalipse, que ia acontecer isso. Quando estará próximo, bem próximo do anticristo, o iníquo, aquele que vai querer tomar o lugar de Deus. Mais uma vez, aquele que vai querer tomar o lugar de Deus aqui na terra. Ou seja, aquele que vai querer ser o Deus e querer que todos os
se aproste, que todos o adorem. Infelizmente, está à porta de acontecer isso. Quando haverá um governo só, um governo mundial, aonde os cristãos serão perseguidos. E nós vemos que está cada dia se cumprindo as Escrituras. E que nós possamos ser como essas 5 virgens, preparada para o que der e vier. Ou seja, que você possa estar com a sua luz espiritual brilhando e que você possa ter mais azeite. Quando eu falo mais azeite, trazendo a palavra do azeite, mais unção, mais poder de Deus. E o poder de Deus só entra mais e mais em nós quando caminhamos em comunhão com Deus. Como o buscamos diariamente. Perdão, meus irmãos. Quando... Eu esqueci de pegar um copo de água. Por isso que a garganta... Mas perdoe. Então, quando nós não caminhamos, quando nós não fortalecemos a nossa fé, vem o desespero e muitos começam a se lamentar. Então, não devemos nos lamentar. Devemos fortalecer. Devemos colocar o nosso joelho no chão, orar mais, buscar mais a presença de Deus. E essas pestes ou essas doenças está fazendo muitas pessoas abrir os olhos e ver que a vida não é só alegria, fantasia, churrasco, praia, né? Vamos falar praia porque nós moramos aqui na beira da praia. Praia, churrasco, outras coisas mais que gosta de fazer. Mas temos que buscar Deus. Devemos louvar a Deus por tudo. Quando olharmos um passarinho, olhar que foi Deus que o criou. Quando olhar uma flor, perceber que ali está a mão de Deus. Quando olharmos um neném, uma criatura nova, um filho nosso, um neto, ou outra criança, uma coisa linda, foi Deus que deu o sopro de vida. E Deus só quer uma coisa de nós, que o buscamos, que o adoramos diariamente. E isso o povo brasileiro, o povo do mundo, já tinha esquecido. O povo agora está abrindo os olhos e vendo que temos um Deus. Nesse exato momento, muitos estão ficando em casa com seus familiares, muitos estão conversando com seus filhos, brincando com seus netos, muitos estão dialogando com as esposas, batendo um papo, né, que deveria ser todos os dias, todas as horas. Muitos estão se amando mais ao próximo. Por quê? Porque vê que este é a vida que Deus nos fez. É uma vida de amor, de carinho ao próximo. Porque muitos só queriam ver o seu lado. E nesse mesmo sacrifício que nós estamos passando, nessa mesma tentação, vamos falar assim, nós vemos quantas pessoas gananciosas, quantas pessoas sem amor ao próximo. Não estou julgando, quem julgará é Deus. As pessoas que têm um pouco de poder aquisitivo, compra tudo, não deixa nada para o menos favorecido, quando ele arrumar uma moeda, como falar o português claro, poder comprar. Ou se ele vai fazer um bico, comprar. Quando chega, já compraram tudo. É estarrecedor. Pessoas gananciosas compram uma coisa por 10 e quer vender por 100. Lucrar sobre a desgraça do seu próximo, o qual pode se virar contra ele próprio. E Deus só está olhando. E Deus só está vendo que muitas pessoas, mesmo assim, não estão compreendendo o sentido dessas aflições. São poucos que abriram os olhos espirituais e viram que é que Deus quer. Deus quer um clamor. Quer que o povo se humilhe de joelho, ore a Deus. Eu falo por convicção e por fé. Se nesse exato momento
o mundo todo estivesse de joelho, implorando a Deus a sua misericórdia, essa doença acabaria em segundo. Não ia ter mais essa doença. Deus está fazendo isso para fortalecer a fé, para fazer os servos deles buscar mais. Quantos servos do Senhor verdadeiramente perderam a sua vida levando a palavra do Senhor? E muitos não ligam, muitos veem, ficam sabendo, mas não liga, não ora para aquelas famílias daquelas pessoas que se perderam a sua vida por falar do Evangelho, por pregar o Evangelho, por ser um missionário em outros países estrangeiros, o qual o Evangelho é proibido, mas ele vai sabendo o que poderá acontecer, mas ele vai por amor à obra. E quando perde sua vida, quantos cristãos vão orar a Deus para que Deus conforte a família daquele irmão que se perdeu assim a sua vida tragicamente por levar o Evangelho? São poucos. Quantas pessoas egoístas não dão uma ajuda financeira para os missionários? É difícil você ver as pessoas que estão em missões. Eu tenho alguns contatos com alguns irmãos. Ver como eles passam, como sofrem, como se padecem. Porque às vezes eles querem ajudar as outras pessoas e não tem condições. Às vezes eles querem comprar algo para ajudar. Ou às vezes uma roupa para dar para uma criança que está com a sua roupa toda rasgada, um chinelo de dedo. E ele não tem condição. E nós temos toda a condição. Aqui moramos, porque moramos na capital, onde o dinheiro flui. Só não trabalha, me desculpe falar, quem não quer. Porque até catando latinha, papel, você ganha dinheiro. E lá para o sertão desse Brasil, não tem latinha, não tem papelão, porque quase não tem ninguém. E eles lutam, e Deus tem abençoado a si mesmo. Então, essa doença é um meio de Deus puxar a nossa orelha, fazer que entendemos o que Ele quer. Eu sei que muitas pessoas estão levando na brincadeira essa epidemia. Muitos não acreditam, como já conversei com alguns, pensam que é algo fabuloso, uma fábula, que isso não vai. Mas infelizmente, porque ainda não o pecado estão cegando essas pessoas, muitas pessoas vão partir para a glória de Deus. E muitas vão partir para o inferno, porque não aceitaram Cristo Jesus. Talvez eu peço mais uma vez perdão por falar tão sinceramente. Mas as Escrituras falam bem claro, eu não posso modificar. Eu não posso falar algo que o Espírito Santo de Deus me tocou. Se tu partir sem Cristo no coração, sem pedir arrependimento, sem pedir a compaixão de Deus, sem acreditar que existe um Deus que te protege e te guarda, se você não adorá-lo, não buscá-lo, você vai para o inferno. Deus quer que você seja um servo fiel. Deus quer que você o busque, não dentro de uma congregação. Porque muitas pessoas ficam sentadas nas congregações, onde, não sou contra, mas algumas congregações têm ar refrigerado, aguinha gelada, né? E a pessoa está em todo o conforto para buscar e louvar a Deus. É magnífico, ou seja, magnífico quando uma igreja pode fazer isso. Mas quando a igreja é pobre, só tem uma água talvez de torneira, e não tem, quando tem um ventilador, ninguém quer ir adorar a Deus. E quando nós vimos, olhamos, porque a internet nos traz hoje em dia, aquelas igrejas lá para dentro da, desculpe falar, para o Amazonas, para o Acre, lá dentro da mata que não tem nada, só tem um toco de madeira ou uma lona preta. Que nós um dia desse vimos um culto chovendo e debaixo da lona preta tocando violão e glorificando a Deus. Aqui uma chuvinha de nada, ninguém quer ir à igreja. Tá calor demais, não vai à igreja. Algo vai passar na televisão, um filme, alguma coisa, não posso perder, não vou à igreja.
Está botando tudo isso em primeiro lugar, no lugar de Deus. E Deus não gosta disso. Para vocês terem uma ideia, como o Espírito Santo nos toca. Nessa hora dessa crise, muitos estão em casa, com seus familiares, muitos estão vendo as suas televisões, e muitos estão orando e buscando a presença de Deus. E o inimigo quer tirar essa noção, que é de orar, de buscar, de ler mais a Bíblia, junto com família. E Deus, e o inimigo está fazendo o quê? Está liberando-nos, mais uma vez peço desculpa, está liberando vários canais da Netflix e outros canais privados de televisão. Filme agora, para quem tem poder ou não tem, está sendo liberado de graça nesse período. Mas esse de graça será caro, porque esse de graça vai fazer muitos irmãos pecar, porque tem filmes que não devemos o cristão ver, tem filmes que nos levam a imaginar e a pecar. Algo que a Bíblia já fala: o que seus olhos vê, o seu coração quer. E isso tudo para distrair a sua mente, tirar algo de vocês, que não é buscar Deus. Então o inimigo está planejando, está maquinando, trabalhando 24 horas ininterrupto para quebrar essa comunhão com Deus. Você, meu amigo, meu irmão, que tem o privilégio de estar em casa, agradeça a Deus, porque você está em casa com vida. Você não está no leito de dor de um hospital. Você não está naquele grupo de risco que vai padecer pela sua enfermidade. Mas você está com seus familiares. Louve a Deus, agradeça a Deus. E ore para essas pessoas que não têm Cristo Jesus, que vão partir. Que eles, antes de partir, possam encontrar o reino de Deus na sua vida. Talvez eu ia falar assim, mas as congregações estão fechadas. As congregações estão fechadas. Mas você usa a sua boca para louvar. Você usa o telefone, o WhatsApp. Você usa as suas redes sociais para falar de tanta coisa. Comece a usar para falar de Deus. Comece a glorificar a Deus. Comece a buscar a Deus. Comece a santificar a sua vida. Que nós vamos vencer com Cristo Jesus. O Brasil é a menina dos olhos de Deus. É um país abençoado. É uma terra abençoada. Eu costumo falar que é a terra que produz leite e mel. Nós vemos que até no concreto, em alguns prédios, as plantas conseguem surgir. É algo que nosso país é abençoado. Nosso país tem tudo. Água em abundância, terra em abundância. Só falta abundar, né? Transbordar o amor de Deus nos corações do povo brasileiro. Que isso possa transmitir a você buscar mais a Deus, com mais fé, na perseverança e crescer cada vez mais com Deus. Vamos vencer com Cristo Jesus. Fica aí a nossa mensagem desta noite. Seja prudente, seja vitoriosos, como foram essas 5 virgens, esperando o noivo, e o noivo veio. O nosso noivo é o nosso Deus, e Ele está vindo para nos buscar. Prepara, esteja pronto para partir para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para a morada eterna junto com o Pai. Que Deus nos abençoe. E a gente costuma falar na nossa igreja, e se você em casa quiser falar, fale. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra você, meu irmão, porque Deus está contigo. E o Senhor, meu Deus, é o meu pastor, como fala no Salmo 23. Se Deus é o seu pastor, nada te faltará. Persevere na fé. Busque mais.
ore mais e ame mais o seu próximo. Que Deus nos abençoe. Fica aí a nossa mensagem nesta noite de quinta-feira. Que possamos ter uma noite de sono tranquilo e a paz e a glória de Deus possa reinar nos nossos corações. Amém. E a vocês, meus queridos ouvintes da sua Rádio EB, Palavra e Vida. Esta foi a mensagem desta noite, ao vivo, aqui pela sua Rádio EB, Palavras e Vida. E também aqui pelo WhatsApp. E também pelo Facebook. Que Deus nos guarde e nos proteja. Continuamos com a programação normal. São 20 horas e 45 minutos. E às 22 horas, os melhores hinos da harpa cristã. Que você possa dormir ouvindo os melhores hinos da harpa cristã. Ou seja, será tocado todos os hinos da harpa cristã até as 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã tem o Corinho de Fogo, que vai até às 8 horas da manhã. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê uma noite abençoada. Porque todos nós já somos abençoados com o nosso Deus. Amém.